Graças a Deus, irmãos. Estamos terminando já o tema Irmandade. E nós vamos começar, eu já vou avisar porque não vai ter vigília agora, né? Vigília só ano que vem, tem a do dia 31. Nós vamos começar sobre o advento do Natal. Então nós vamos falar sobre tudo, desde dezembro até o final nós vamos tratar sobre o Natal no Antigo Testamento, o Natal, como que ele, por que que foi, o que que é o Natal, como que funciona, o Novo Testamento, o que que é o Natal agora. Então nós vamos tratar um advento. Vai ter um livro, né? Que nós vamos vender aqui na igreja. Vamos vender? Alguns livros físicos nós vamos estar vendendo um valor bem baixo. Vai ser bem baixo mesmo, né? Mas muito barato. Vai ser um devocional para fazer com a família. Então, como vai funcionar? Nós vamos separar esse advento em grupos de temas. E aí, durante a semana, você com a sua família, você vai estudar. E aí você vai estudar aquele tema e no domingo a gente vai pregar sobre esse tema. Tá bom? Então, se você não conseguir comprar o livro físico, eu sou do time do livro físico, não sei vocês. Então, se não conseguir comprar o livro, tudo, a gente vai disponibilizar em PDF. Mas é importante a família inteira falar sobre essa questão do advento, tá bom? Então, a gente vai estar falando... O que é advento? Em dezembro a gente conversa, a gente troca uma ideia sobre isso. Irmãos, nós falamos domingo pela manhã, as crianças agora elas vão entregar um cartãozinho plastificado para vocês, para os pais ou para os responsáveis que estão aqui na igreja. Tá bom? Esse cartão ele é colorido, tem azul, amarelo e verde, dependendo da idade de cada um. E aí essa pulseira vai ser a mesma cor da criança. Então, se acontecer alguma coisa com o seu filho, a Lana vai projetar ali no telão da cor, por exemplo, azul, número 25. Se o seu cartão é azul, número 25, a gente vai pedir para que você desça e vai conversar lá com os professores, porque às vezes seu filho está chorando, às vezes ele precisa, às vezes é uma questão de remédio, às vezes ele caiu, não sei. Pode ser qualquer coisa que acontecer, que passe da questão dos professores, que seja a questão dos pais responsáveis, vai passar aqui na igreja. O que eu vou pedir a atenção dos irmãos é pela cor, tá bom? Então, se você pode estar com o número 25, mas o seu cartão é amarelo, só que a tarja que está ali é a verde, então não é você, é quem está com um cartãozinho verde, tá bem? Então, a gente só vai pedir para vocês irem dando uma olhada, se caso chamar para vocês descerem para conversar com os professores. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 ao 22. Efésios 2, do 14 ao 22. Hoje eu estou usando uma versão bem diferente. Eu acredito que poucos aqui tenham. Mas ela vai fazer muito sentido para a pregação de hoje. É a versão NVT, nova versão transformadora. Uma Bíblia muito... Se você está procurando uma Bíblia que você... Poxa, eu quero procurar uma versão nova para eu estudar. Baita de uma versão. Podem comprar. Vocês que vão para a integração 2 já, eu vou indicar Bíblias para vocês. Mas essa Bíblia NVT, se vocês estiverem procurando uma, ela é muito, muito boa mesmo. Bem fiel assim às traduções. E eu vou estar lendo nessa versão, mas se você tiver com outra, não tem problema. Se tiver na Bíblia Online, só clicar lá, versão NVT. O nome dela é Nova Versão Transformadora. Vocês conseguem acompanhar também, tá bom? Então, Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 22. Diz assim: Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo, não Pedro. Aqui foi o Tiago que falou agora. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação,
onde Deus vive por seu Espírito. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor quer falar aos nossos corações e nos ensinar através da tua palavra. É isso que nós oramos, é isso que nós agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema de hoje é Irmandade. E o versículo que eu vou expor para vocês hoje não é todos esses, não são todos esses. A gente não tem tempo, é muita informação que tem aqui. Eu vou expor de forma específica o versículo 19, tá bom? A gente vai ficar no versículo 19. Do 14 ao 22, pulando 19, é para a gente ter um contexto do que Paulo está falando. Então vamos ler de novo 19? Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Bom, irmandade. A palavra irmandade não é um termo bíblico. Não existe esse termo na Bíblia. A irmandade. Não existe essa palavra, irmandade, né? Ela não está lá. A palavra irmão ou irmãos, ela sim contém na Bíblia. Ela tem sim lá na Bíblia. Mas o termo irmandade nós não temos. Não tem essa palavra lá escrita. Você pode procurar no seu texto e não vai ter. Porém, o conceito, ele é totalmente destrinchado e de forma explícita na Bíblia. Como, por exemplo, o texto que acabamos de ler, né? E ele acaba falando sobre essa palavra. Então, esse conceito ele é claro para nós. Paulo ele está escrevendo cartas aos Éfesos e que nos ensina muito sobre a pessoa de Cristo. Você quer aprender sobre a pessoa de Cristo, entender quem é Cristo, leia Efésios. Ele vai explicar de forma clara a pessoa de Cristo para nós. E nos ensina muito sobre isso, né? Então, o texto que nós lemos em questão, ele vai tratar uma atenção que era muito antiga. Existia uma tensão muito antiga, principalmente nas igrejas antigas, que eram os judeus e os gentios. Essa era uma tensão que, se você colocasse uma faísca, pegava fogo. Então, ele vai tratar, por isso que é importante a gente entender o contexto que está acontecendo. Paulo está tratando para esse povo, o povo dos gentios e o povo dos judeus. Para você que não é muito familiarizado com essa galera, então eu vou tratar para vocês e vou explicar um pouquinho melhor. Os judeus, eles eram pessoas que estavam ligadas, enraigadas, estavam com a cabeça na antiga aliança. Então eram pessoas que ainda viviam e entendiam e compreendiam e tinham a certeza que só eles eram os escolhidos. Só eles tinham a dignidade de estar juntos, de adorar, só eles que eram separados, só eles eram salvos. Ninguém mais poderia ser salvos. Apenas judeus. Essa galera. Uma galera, se a gente trazer para a versão nova atualizada, era uma galera que era meio metida na época. Se sentia os tais. Só eles eram os escolhidos. Só eles que podiam viver as regras e eles queriam viver de acordo com o que Moisés falava e eles queriam cumprir, só que a forma que eles queriam cumprir nunca conseguiram, porque a lei ela era extensa e ela é condenatória. Então a lei você nunca vai conseguir cumprir, porque ela sempre vai te condenar. Você sempre vai estar no erro diante da lei. Mas eles se achavam os especiais. Eles eram os caras. Eles eram separados. Porque eles vieram da linhagem de Abraão. Então eles faziam parte das 12 tribos, lá que nós temos explícito, né? Então, os levitas, nós temos várias outras tribos lá, a tribo de Judá. Então essa galera que faz parte dessa tribo, eles são os judeus, eles eram separados, e para eles, apenas eles eram salvos. Só eles eram dignos de salvação. Por outro lado, o evangelho começou a crescer. E aí Deus separa dois homens muito importantes, Paulo e Barnabé. Deus separa Paulo e Barnabé, joga junto com os discípulos, e Paulo é o primeiro missionário a ser um missionário aos gentios. Porque antigamente, antes de Paulo e Barnabé, apenas se pregava para os judeus. Paulo e Barnabé vêm e começam a pregar para os gentios. Quem são os gentios? Nós. Nós somos os gentios. Nós não somos ligados a nenhuma das 12 tribos, a não ser se você for um judeu. Aí você não faz parte dos gentios, que é nós aqui, a galera. A gente é gentil. Então essa galera é o quê? Foi uma galera que foi evangelizada, foi uma galera que ouviu a pregação, foi uma galera que ouviu a palavra e se converteu. Eles não estavam ligados, enraizados e não fazem parte das 12 tribos de Israel. Eles não são um povo que originalmente foi escolhido ali pelo Abraão, mas foi um povo que foi adotado. Esse é o povo, esses são os gentios. Então existia essa tensão muito grande na igreja. Existia o povo judeu e existia o povo gentil. O povo judeu se juntava só neles e só eles eram os especiais, e os gentios ficavam de fora, e aí acontecia essa briga ali no meio. E aí
E isso é muito importante a gente entender sobre essa questão de adoção. Porque a adoção no Novo Testamento e a adoção do gentil no Novo Testamento, que é o nosso caso, por isso que é importante nós entendermos isso, a adoção ela se aplica a nós. Essa questão da adoção, quando nós vamos ver no termo bíblico, e lá no original e nós vamos cavar sobre ela, a adoção que Deus nos dá é o mesmo direito que o judeu tem. Nós não somos adotados e temos outros direitos. Nós somos filhos e nós somos filhos legítimos, mesmo que adotados. Porque nós não fomos colocados, nós somos enxertados na raiz. Por isso que nós podemos nos considerar filhos, mesmo que nós não fazemos parte das 12 tribos. Nós somos filhos legítimos de Deus, mesmo sendo gentios. Amém? Irmãos, é para glorificar de pé. Isso aí, pô. Nós somos salvos. Nós somos salvos e essa salvação é após a aliança que aconteceu do Antigo Testamento. Então, nós temos o mesmo direito. Por isso que nós podemos chamar Deus de Pai. Por isso que nós podemos chamar Jesus de irmão. Por isso que nós podemos adorar. Por isso que nós podemos orar. Porque nós somos enxertados. Só que essa tensão estava consumindo a igreja. Era isso que estava acontecendo, por isso que Paulo escreve sobre isso. Agora vocês não têm mais um muro. Existia um muro que separava vocês, que era os salvos e os não salvos. Agora esse muro Jesus derrubou no meio e agora é um só grupo. Agora é um só corpo. Agora vocês são parte de uma família. E é sobre essa família que eu quero falar com vocês hoje. Para aplicar no nosso dia a dia. Sobre nós sermos irmãos. Sermos os mesmos irmãos. Então nós temos muita coisa para aprender hoje. O primeiro tema de hoje, o primeiro tema que eu quero tratar para vocês hoje é: mesmo sendo diferentes, nós não somos estranhos. É o primeiro que eu quero falar para vocês. O primeiro tema de hoje é que mesmo sendo diferentes, nós não somos estranhos. Paulo diz aos Éfesos que eles não eram mais estranhos à aliança. Isso porque eles eram gentios, mas não foram salvos perante a aliança. Eles não estavam salvos, enxertados na aliança. E eu não estou falando que se você é judeu, você é salvo automaticamente, tá bom? Isso é outro papo. Eu não estou falando que um judeu ele é salvo. Estou dizendo que é o pensamento. Apenas salvo era o judeu para o pensamento daquelas pessoas. Por isso que existiam os dois grupos de atenção. Os judeus não queriam receber os gentios e os gentios não eram dignos de entrar no grupo dos judeus. É isso que estava acontecendo. Então, Paulo diz para aquelas pessoas: Éfeso é uma igreja majoritariamente gentia. Então era uma igreja que tinha muito mais gentios do que os judeus, e Paulo estava tentando tratar com aquela tensão que estava acontecendo naquele momento. E aí Paulo fala assim: olha, vocês não são mais estranhos à aliança que eles estão querendo, que era antiga, vocês não são mais estranhos àquilo que estava sendo pregado, porque a aliança que era antiga, Jesus cumpriu, derrubou, e agora nós somos salvos pela graça. Você não é dependente da aliança antiga para ser salvo. Você não precisa fazer parte de uma das 12 tribos. Você não precisa ser parte, descendente direto de Abraão. Você não precisa ser uma aliança continuista, como era no Antigo Testamento, e é só aqueles que eram dignos. Não é mais assim que funciona. Agora, a salvação não vem de vós, não vem de mérito e não vem de raiz familiar. A salvação vem pela graça, independente de onde você nasce. É isso que Paulo está falando para nós. Nós somos salvos apenas pela graça. Por isso que antes nós éramos estranhos, agora nós não somos mais. Nós somos família. Segunda questão que eu quero tratar com vocês. Mesmo que nós não nos vemos toda semana, apenas uma ou duas vezes na semana no máximo, domingo ou quarta, ou domingo de manhã à noite. Meu irmão, você não é um estranho para mim. Você para mim é um irmão e uma irmã. Isso é literalmente. Isso é muito importante. A pessoa que está sentada perto de você, ou a pessoa que faz parte dessa congregação de igreja, esta pessoa, ela não é uma pessoa estranha para você. Ela é seu irmão, ela é sua irmã e ela é seu irmão. Mesmo que vocês não se veem toda semana, mesmo que vocês não tenham um relacionamento toda semana, vocês fazem parte da mesma família. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Nós não somos parentes distantes. Porque uma coisa é ser família, outra coisa é ser parente. Tem uma grande diferença aqui. Então nós não somos parentes distantes. Nós somos ligados no mesmo sangue. Deus não nos chamou para nós nos vermos em ocasiões de festividade. Então a gente só vai se ver no Natal. A gente só vai se ver na Páscoa. A gente só vai se ver em casamento. Familiar é assim, né? A gente só se vê em ocasiões especiais. Natal, aniversário do sobrinho, do primo, velório, casamento, e é isso.
e depois a gente não se liga mais. Não. Deus não nos chamou apenas para esses momentos específicos, porque o desejo de Deus é para que vivamos a irmandade. Deus nos chamou para vivermos a irmandade. Deus não nos chamou para vivermos distantes. Deus não nos chamou para vivermos como parentes. Isso é muito importante você entender, pelo amor de Deus. Não ache que você vir para a igreja é algo ocasional. Não ache que você vir para a igreja é algo que você só tem que vir numa festividade. Deus nos chamou para andarmos juntos. É do interesse de Deus que nós nos chamemos de irmãos. É do interesse de Deus. Segundo ponto, e esse aqui é o ponto mais complicado. Entre irmãos existem problemas, existem brigas. Isso é importante. Quem aqui tem irmão sabe que nem tudo é mil maravilhas. Eu tenho um irmão. Então a gente sabe que nem tudo é uma mil maravilhas. Você não está o tempo todo feliz. Você nem sempre se acorda bem. Então existem problemas no meio da irmandade. Existem discussões. E mesmo que isso não seja o ideal, existir problemas e discussões, quase que ocorre com frequência, né? Sempre tem um problema e sempre tem uma discussão. E na igreja, da mesma forma. Não é porque nós somos irmãos, nós vamos ter a mesma opinião e o mesmo gosto. Não significa que eu sou seu irmão, que eu gosto das mesmas coisas de você e eu tenho a mesma opinião que você. Não é a mesma coisa, não tem a mesma palavra. Mas aqui, como irmãos, nós temos o mesmo objetivo. E o nosso objetivo é a morada celestial. Então você não precisa gostar da poltrona roxa, da poltrona da cor vinho. Você não pode gostar da minha blusa preta. Você não precisa concordar com tudo que eu faço. Né? O Thiago gosta de ler C.S. Lewis. Pô, nem gosto de C.S. Lewis. O pastor lá gosta de ler tal coisa. Poxa, eu nem gosto. Não é um autor que me apetece tanto, mas eu gosto de outra coisa. Eu gosto de fazer outra coisa. O pastor gosta de correr. Agora eu gosto de correr. Então o pastor gosta de correr e jogar vôlei. Poxa, eu nem gosto. Eu gosto de jogar futebol, fazer outra coisa. Então você não precisa gostar das mesmas coisas do que eu. Você não precisa ter as mesmas coisas. Não precisa. Mas nós precisamos ter o mesmo objetivo. Morada celestial. É isso. Nosso objetivo é o mesmo. Sermos irmãos é saber que, mesmo em meio a problemas e dificuldade, mesmo que o furacão esteja passando, nós estamos juntos. Nós sermos irmãos é mesmo saber que, em meio à dificuldade, mesmo que em meio a sua conta esteja atrasada, mesmo que você esteja passando por problemas de dificuldade na sua família ou na sua vida, mesmo que você não consiga enxergar nada que está acontecendo, porque o furacão está passando do seu lado, você possa saber que existem pessoas que amam você e estão com você nesse momento. Isso é ser irmão. É nós estarmos juntos. É nós sabermos que nós somos juntos, nós somos um com o Pai. Sermos irmãos é nos defendermos, estarmos juntos, chorarmos juntos, nos alegrarmos juntos e fazer a vontade do Pai junto. Nós não fomos só chamados para sermos felizes juntos, ou para nos alegrar juntos. Nós somos chamados para chorar juntos. Nós somos chamados para abrir coisas um para o outro. Nós somos chamados para contar problemas mútuos. Nós somos chamados para fazer a vontade do Pai juntos. Não individualmente. Sermos irmãos é saber que quando tivermos problemas entre nós, dificuldades, nós vamos procurar resolver os problemas. Nós procuramos não ficar mal, pois somos famílias e estamos o tempo todo juntos. Então, quando nós entendemos que nós somos irmãos, e eu tenho um problema com o meu irmão, literalmente, filho dos mesmos pais, eu sei que eu tenho que tratar um problema com ele. Eu não posso ficar o tempo todo mal com ele. Porque ele é meu irmão. Hoje, eu moro em uma outra casa. Hoje, eu já tenho a minha família. Mas no Natal a gente está junto. No almoço de domingo a gente está junto muitas vezes. As programações de família a gente está junto quando a gente junta todo mundo. Em relação à igreja é a mesma coisa. Eu não posso ficar mal com o meu irmão. Eu preciso tratar o problema. Eu preciso resolver o problema com o meu irmão. Com a pessoa que está do meu lado. Eu preciso resolver as minhas questões. Por quê? Porque vocês vão ver essa palavra várias vezes. Vai ficar encucada na cabeça de vocês. Porque nós somos irmãos. Nós precisamos resolver problemas. Nós precisamos tratar problemas. Nós não podemos passar por cima do problema. E eu estou falando isso com propriedade. Porque até os meus
auge dos meus 19 anos, eu vou fazer 28 agora, então até os auges dos meus 29 anos, eu fui a pessoa que matava a gente no meu coração. Eu sempre matei pessoas no meu coração. Eu sempre fui o cara que quis pular de problemas. E aí, para eu não tratar problemas, eu matava pessoas. Não literalmente, pelo amor de Deus, não vem a polícia aqui. Mas eu matava de forma que eu tinha um problema com a pessoa, eu ignorava, eu passava por cima. Porque para mim era muito mais fácil ignorar a pessoa, ignorar o problema, do que tratar a questão. E aí, vocês já viram como que acontece tempestade em neve? Ela começa com um floco de neve. Ela não começa com uma bola grande de neve, ela começa com um floco de neve. Esse floco de neve ele vai pegando forma. Ele vai pegando forma. E ele pega velocidade. E ele vai pegando tamanho e densidade. Vai chegar um tempo que esse floco de neve, se ele não bater em algo, ele vai bater em uma cidade. E vai destruir tudo naquela cidade. Nós fazemos isso nos nossos corações. Nós matamos pessoas. E eu estou falando isso com propriedade. Eu precisei ficar 2 anos na Amazônia para aprender a resolver problema. O pessoal da juventude sabe, eu não sei ficar com problema. Eu trato na hora. Às vezes eu até erro, porque eu trato na hora mesmo. Quando eu fico sabendo, eu já vou conversar. Porque senão a gente mata. E a gente cria uma coisa no nosso coração chamada raiz de amargura. E aí a nossa vida inteira vai ser amargura. Porque lembra que eu preguei domingo passado? Se os meus olhos forem bons, tudo é bom. Então nós temos que rejeitar. Porque se eu olho coisa inútil, minha vida será uma coisa inútil. Então se eu tenho amargura no meu coração, tudo será amargura. Porque vai criar raiz. Nós precisamos tratar problemas. Não é fácil tratar problemas, é difícil. Mas foi o que foi estudado hoje no Integração 2. Onde estiver 2 ou 3, ali em meu nome estarei. O que a Bíblia está dizendo para nós? Quando você e o seu irmão estiver tratando um problema, não quando a igreja estiver vazia, meus queridos. É quando eu e meu irmão estiver tratando um problema, Deus estará ali falando assim, é isso que eu quero que você faça. Por isso que tratar problema em comunidade é muito difícil e muito importante. Porque aquilo que eu estiver tratando o problema com meu irmão, Deus vai estar dando o ok. Por isso que tratar problema não é tratar com raiva. Não é tratar para você machucar. Tratar problema é para você ganhar o seu irmão. Então nós, como comunidade, precisamos resolver problemas, porque nós somos irmãos. Terceiro ponto que eu quero tratar com vocês. Somos família de Deus. Nós somos famílias de Deus. Para termos a irmandade, não foi pelo laço matrimonial. Não teve a relação do homem e da mulher. Mas pelo fato de termos o mesmo Pai, o nosso Deus Salvador. É Ele quem nos une em Cristo Jesus. É o próprio Pai que nos une. Sermos famílias de Deus nos gera responsabilidades, cobrança mútua, exige relacionamento, proximidade, tempo de qualidade, interesse. Para você ser família de Deus, você não pode bater o ponto aqui no culto e ir embora. Você não pode chegar aqui na igreja, assistir o culto, bater o cartão, falar assim, opa, já fiz a minha parte, agora eu vou viver minha vida normal. Para você fazer parte da família de Deus, para você ser um irmão, para você ter a comunidade, isso exige relacionamento. Eu tinha uma líder, estou no momento nostálgico hoje, eu tinha uma líder na Amazônia, que ela falava assim, quando eu estava em treinamento, fiquei 3 meses de treinamento, e ela falava assim, você quer conhecer uma pessoa? Coma 3 quilos de sal com ela. E aí ela fala, 3 quilos de sal, você come em 5 minutos? 3 quilos de sal para você comer, você demora anos. 3 quilos de sal na colher. Então, para você conhecer uma pessoa, demora. Não é de um dia para o outro. Não é numa tarde conversando. É relacionamento. Demora muito tempo. Demora tempo de mesa. Demora tempo de conversa. Então, nós sermos família de Deus, ele exige esse relacionamento, essa proximidade. Exige esse tempo de qualidade. E exige, quando você perguntar para o seu irmão se ele está bem, ele te responder não, ouça o seu irmão. Porque às vezes a gente só responde, e aí, tudo bem? Você só pergunta como proforme, né? Ah, vou perguntar se está bem, né? Só pra... Aí você quer ver o problema? Como a pessoa responde, ah, eu não estou bem não. Ai, meu Deus, nunca cheguei nessa parte. Todo mundo sempre falou que está bem, e agora?
Então isso exige mesmo, é você sentar e ouvir. Por que você não está bem? O que está acontecendo? E se a pessoa estiver pecando, você fala assim, você é um pecador miserável, por isso você está errando. Porque o relacionamento exige isso. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para esse momento. Você precisa ter interesse no seu irmão. Por isso, meus queridos, que quando nós fizemos 53 anos como igreja, nós fomos para um sítio. Porque nós queríamos relacionamento. Nós queríamos estar juntos. Por isso que na igreja nós temos programação de ministérios. Porque você acha que não seria muito mais confortável para mim só ver os jovens de domingo? Ou ter os juniores só de domingo? Ou ter a mídia só de domingo ali? Lógico que é mais confortável. Mas isso exige relacionamento. Por isso que nós temos programação de sábado. Por isso que as mulheres têm estudo durante a semana. Os jovens, juniores e adolescentes têm estudo durante a semana. Os homens têm os seus estudos. Porque nós precisamos de relacionamento. E não tem como você querer ter relacionamento se você só vem de domingo e vai embora. Não tem como. Não tem como. Nós precisamos nos conhecer. Porque nós somos chamados para viver a irmandade. Nós não fomos chamados para ser primos. Nós não fomos chamados para ser tios. Nós não fomos chamados para ser amigos distantes. Nós somos chamados para ser irmãos. E para ser irmãos, nós precisamos de irmandade. Nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de proximidade. Nós precisamos de tempo de qualidade. Diversas religiões. É tudo feito de forma individual. Principalmente, eu não vou dizer com propriedade, porque não é meu campo de estudo, mas principalmente as religiões asiáticas. É tudo muito feito individual. Então você pode ter o seu culto dentro da sua casa, você pode ter um templo dentro da sua casa. Ou você pode ir lá no templo deles, ligar um incenso, né? Acender um incenso, colocar lá, fazer sua oração e ir embora. Diversas religiões fazem isso. Então é tudo muito de forma individual. Nós que somos cristãos, a única coisa que é individual no nosso meio é a salvação. A única coisa individual é a salvação. Pois Deus não nos chamou para caminharmos sozinhos. Deus nos chamou pelo nome. Então Deus não chamou pelo sobrenome. Deus nos chamou, eu quero salvar a família Balman Tomás. Eu quero salvar a família Silva. Aí deu ruim, né? Todo mundo vai ser salvo no Brasil. Mas eu quero chamar a família tal. Eu quero chamar pelo sobrenome tal. Deus não nos chamou pelo sobrenome, Deus nos chamou pelo nome. Então quando Deus nos chamou, passado, pelo nome, quer dizer que Ele nos chamou de forma individual. Nos salvou. Tempo passado. Obra feita. Obra completa. Deus nos salvou pelo nome. Nos chamou de forma individual. Mas Ele nos colocou, Ele nos imputou, Ele nos enxertou na sua família. Por isso, meu irmão e minha irmã, você não está sozinho. Porque Deus te deu uma família. Isso é muito importante. Qual que é a ideia do enxertar bíblico quando Deus fala que Ele nos enxertou? Eu não sei se vocês gostam de planta, de árvore. Mas quando você quer pegar e colocar um galho, você tem que cortar. Não por completo, você corta uma parte dessa árvore. Você coloca um caule ali. Você enxerta esse caule. Você amarra. E vai ter um tempo depois que esse caule vai fazer parte de um só. Ele foi enxertado. Ele não fazia parte daquela árvore. Mas você coloca e ele se torna um só com a árvore. E aquela planta é a mesma planta. Eles fazem muito isso com é uma planta muito bonita, que eu esqueci agora o nome, que as mulheres adoram receber. Orquídea. Perfeito. As pessoas fazem isso muito em orquídea. Você pode andar na cidade, muitas pessoas fazem isso. Coloca orquídea. Elas enxertam a orquídea na árvore. E coloca lá. Então nós somos enxertados. Nós não fazíamos parte das 12 tribos. Mas Deus nos pega e nos enxerta. Ele nos coloca dentro da árvore. Nós fazemos parte da árvore genealógica agora. Porque nós somos chamados por Deus. Por isso que quando nós falamos que nós somos famílias de Deus, nós somos família pelo mesmo sangue. Porque foi o mesmo sangue que comprou a nossa liberdade. Foi o mesmo sangue que nos salvou, Jesus Cristo. Por isso que a salvação agora faz sentido
que a salvação ela não é feita pelas obras. Porque se a salvação fosse feita pelas obras, nós não seríamos família. Porque cada um seria salvo de alguma forma. Nós somos salvos pela mesma opção, Jesus Cristo. Mesma e única opção, Jesus Cristo. Pelo sangue. E aí por esse sangue comprado, que nós somos enxertados. Então nós somos chamados para ser irmandade. Nós somos chamados para ser irmãos. Às vezes é difícil. Mas é necessário. É necessário conversar. Se você não conseguir tratar sozinho, chama o pastor Onésimo. Mas nós precisamos resolver. Nós precisamos conversar. Nós precisamos tratar. Porque senão nós vamos tornar igual a essas outras religiões. Aí cada um abre um culto dentro da sua casa, faz um templo lá, faz seu momento de adoração e dorme. Não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para caminhar juntos. Nós não conseguimos caminhar sozinhos. Nós somos fracos sozinhos. Totalmente fracos. Quero orar com você sobre esse tema da irmandade. Eu tenho certeza que esse tema, ser igreja, tem sido uma bênção na vida de vocês. Porque na nossa tem sido. A gente que tem pregado tem sido uma bênção nas nossas vidas esse tema. E por incrível que pareça, o que mais exige da igreja, que é a irmandade, muitas vezes é o mais difícil. Porque são culturas diferentes, famílias diferentes, trabalhos diferentes, realidades diferentes, vivências diferentes. Mas é isso que nos torna fortes. É isso que faz sentido. É por isso que nós, muitas vezes, conseguimos aguentar a caminhada. Porque quando nós estamos desistindo, é como diz lá no livro do Peregrino. Quando ele estava desistindo da caminhada dele, Deus manda um companheiro. Eu acompanho até o final da viagem. Nós estamos nessa caminhada. Muitas vezes nós vamos ter vontade de desistir. Vai estar difícil. Mas nós vamos olhar. Deus vai mandar um companheiro. E aí nós aguentamos. Se você que está aqui nessa noite e é um crente que bate ponto, para com isso. Vive irmandade. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei. Todo mundo aqui trabalha. Todo mundo aqui tem família. Todo mundo aqui tem afazeres. Todo mundo. Todo mundo tem. Mas nós precisamos. E você vai ver que você vai ganhar tempo. Você vai ganhar qualidade. E você vai chamar pessoas de irmãos. Vocês nem vão conseguir chamar de amigos, porque vão ser muito mais que amigos. Se você não consegue viver irmandade aqui na terra, o céu não é para você. Porque o céu é viver a irmandade 24 horas. A eternidade é viver como irmãos. Vamos orar?